Meus amados irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus, seu imenso amor, sua misericórdia continue sendo derramada sobre nós. Amém? Motivo de muita alegria para nós estarmos de volta aqui no culto com os irmãos, depois de um mês que nós não pudemos vir, estar aqui, não é? E é um privilégio, desde ontem nós temos sido assim realmente muito agraciados pelo Senhor, com momentos de comunhão, de edificação, hoje de manhã também, batismo da Melanie, o estudo bíblico que nós recebemos da parte do pastor Fernando, enfim, da parte de Deus através do Fernando. Enfim, nós somos muito gratos ao Senhor, o culto que nós estamos prestando juntos, nossa igreja, graças a Deus, nossa congregação crescendo, ficando apertada. Isso é um bom problema que nós temos pela frente para resolver, isso é muito bom, graças ao Senhor por isso. Mas agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor, como já oramos, nos preparamos para isso, e que a voz do Senhor realmente seja ouvida neste lugar, para a glória dele mesmo e para a edificação da minha vida e da sua. Então abra a carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Filipenses, no seu capítulo 2, e nós vamos hoje basear a pregação dessa noite, o sermão dessa noite, em Filipenses capítulo 2, verso 12 ao 18. Essa é a perícope de hoje. 12 ao 18, a passagem de hoje. Dando continuidade à série de sermões que temos ouvido aqui na nossa congregação, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O último sermão que pregou foi o irmão Vinícius, do verso 1 ao 11, mostrando as duas grandes virtudes da característica da vida cristã, duas grandes virtudes, o amor e a humildade. E esse amor e essa humildade exemplificada em Cristo Jesus, que não usurpou o lugar de Deus, mas antes se esvaziou, tomando forma de homem, para obedecê-lo até a morte. Na sequência disto, o texto sagrado diz assim: assim pois o que? Como? A semelhança de Cristo Jesus, que desenvolveu a virtude do amor, ou exemplificou ao máximo a virtude do amor e da humildade, assim pois, amados irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Nós estamos dando continuidade, ou estamos na continuação da exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos ver o apóstolo Paulo trabalhando em cima dessas duas virtudes e continuando a desenvolver o pensamento lógico de sua carta, desenvolvendo como a gente precisa continuar a carreira cristã. Ou seja, continuar desenvolvendo a nossa salvação, entre parênteses, santificação. E é o tema da nossa mensagem de hoje: desenvolvendo a nossa santificação. É o tema que nós vamos
trabalhar à luz da exposição desse texto. Nós poderíamos perguntar como anda o desenvolvimento da vossa salvação, e isso soaria um pouco estranho, mas no desenvolvimento da exposição vocês vão ver que o apóstolo Paulo quer trabalhar realmente a nossa santificação. Porque nós fomos salvos, mas também, em certo sentido, estamos sendo salvos, ao passo de cada vez mais nosso caráter se molda ao caráter de Cristo Jesus. É assim que a gente desenvolve a nossa santificação, morrendo mais para a carne e vivendo cada vez mais para a novidade de vida, e o exemplo maior é Cristo Jesus. Essa é a lógica do apóstolo Paulo aqui. Não se precipite entendendo que Paulo está se contradizendo quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação. E a pergunta é: como anda o desenvolvimento da santificação na sua vida? Você percebe um amadurecimento espiritual acontecendo na sua vida, você ficando cada vez mais semelhante a Cristo Jesus? Isso devia ser o normal de todas as nossas vidas aqui, todos nós. O normal é o crescimento, o normal é o desenvolvimento. A atrofia, a falta, o emperrado de desenvolvimento, de crescimento, é contrário ao processo natural. Como é que Jesus Cristo nos disse em João capítulo 15? Eu sou a videira, e vocês são o quê? Os ramos. Aquele que permanece em mim faz o quê? Dá muito fruto, cresce, desenvolve. Processo de frutificação em qualquer árvore é o processo de desenvolvimento da árvore. É o resultado final do crescimento. Toda árvore boa, que está enxertada na videira verdadeira, automaticamente ela produz fruto, ela chega ao ápice do seu crescimento. Então o que Paulo vai dizer assim é que igualmente como Cristo mostrou no sermão passado de domingo, nosso irmão Vinícius trabalhou isso aqui, como ele mostrou essas duas virtudes, amor e humildade, a semelhança dele, vocês precisam continuar crescendo. É necessário o nosso crescimento, meus irmãos. É necessário que a gente desenvolva. Eu não estou perguntando se você está pronto. Não, ninguém está. Eu não estou. Porque ninguém vai chegar à completude desse processo ainda aqui nessa vida, mas na glorificação. Todos nós sabemos disso. Eu estou apenas perguntando se você continua crescendo. Se você continua desenvolvendo. Se eu continuo desenvolvendo. Porque um crente sempre deve estar crescendo, como a videira que está em Cristo, e o seu ramo produz muito fruto. É sobre isso que nós vamos tratar na passagem desta noite. Vamos nos aproximando mais do texto. Depois de tratar sobre duas principais virtudes no começo do capítulo 2, que são amor e humildade, o apóstolo Paulo vai trabalhar a questão de desenvolver a nossa santificação. Por que o apóstolo Paulo faz isso? Porque se o teu crescimento e o meu crescimento, o nosso crescimento, não está nos levando a ser mais amorosos e mais humildes, o nosso crescimento está indo na direção errada. Paulo, em vez de colocar a meta que é parecer com Cristo, ele coloca as virtudes mais elevadas do cristão. E diz o seguinte: agora corram, desenvolvam, a meta de vocês é essa, porque cada vez mais que vocês crescem, vocês vão apresentar mais amor e mais humildade. Cada vez mais que vocês desenvolvem, vocês, à semelhança de Cristo, vão ficando mais parecidos com o irmão mais velho de vocês, com o Salvador de vocês, e vocês vão evidenciando aquelas virtudes que eu acabei de trabalhar com vocês. Impressionante a teologia de Filipenses. É uma carta que parece a princípio prática, mas Paulo coloca a meta, mas olhando sempre para aquilo que ele já desenvolveu, para dizer o seguinte: como eu comprovo que a meta está sendo atingida? Eu tenho que ser mais amoroso, mais humilde. Orgulho e falta de amor é o contrário do crescimento da vida cristã. Quando eu estou errando a meta, quando eu não estou crescendo, eu
eu sou menos amoroso e mais orgulhoso. Quando eu estou acertando o caminho, mais amoroso e mais humilde, mas reconhecendo nossa fraqueza. Essa é a lógica da construção do pensamento no capítulo 2 de Filipenses. Tudo que está crescendo vai se parecendo mais com o nosso Senhor, e vai se parecendo e vai apresentando mais essas características, mais essa virtude. E essas são virtudes de igreja saudável. Eu tenho conversado com Vinícius e Vitor, que tem nos ajudado na exposição, dizendo sempre para eles, a gente troca sempre essa ideia. Vamos pensar que Filipenses é uma carta a uma igreja saudável, uma igreja que tem demonstração de características de uma igreja saudável. E eis aqui duas grandes virtudes de uma igreja saudável. Ela é muito amorosa e ela reconhece que ela não está no lugar que ela está por causa dos seus méritos. Ela reconhece que depende totalmente do Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos desenvolver aqui, se nós fizéssemos uma pergunta para o texto, o apóstolo Paulo nos responderia: como desenvolver a santificação, já que o nosso tema é desenvolvendo a nossa santificação. O apóstolo Paulo prontamente nos responderia como fazer isso. Então vamos lá. Primeiro aspecto desse texto: entendendo que a obra de santificação é uma obra de Deus, mas que eu tenho a minha responsabilidade. Veja o que Paulo diz: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver. Isso aqui é um imperativo na língua original, dizendo o seguinte: você, e o sujeito aqui, a voz aqui é ativa, o sujeito que está praticando a ação, desenvolver. O apóstolo Paulo não está dizendo assim: esperem que Deus desenvolva a santificação de vocês. É isso que o texto está dizendo. Não. Eu não posso, e é claramente isso o ensino bíblico, começar nenhum processo de santificação. Aquele que começou a boa obra em nós. Onde é que está esse contexto? Contexto mais próximo de Filipenses. Dê uma voltada na sua página e olhe Filipenses capítulo 1, verso 6, à luz do contexto bem próximo do texto. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Quem começou a obra da regeneração, quem efetua a obra da santificação é Deus. Nós reafirmamos isso. Ele começou e ele vai concluir. Sem a ação dele, não podemos fazer absolutamente nada nesse sentido. Agora, é uma obra, como diz Anthony Huckman, no seu livro Salvos pela Graça, é uma obra que nós temos responsabilidade de cooperar. E é muito fácil transferir tudo isso para Deus, dizer assim: é a obra de santificação do Senhor, é dele mesmo. Ele começou em você, ele vai concluir em você, é isso mesmo, é verdade. Só que como é que a gente explica esse imperativo de voz ativa dizendo o seguinte: desenvolvam, pratiquem vocês, façam vocês, desenvolvam vocês. Como é que a gente entende isso? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí o verso 13 reforça a ideia do capítulo 1, verso 6. Porque Deus é quem efetua, amém, em vós, tanto querer como realizar, isto mesmo, segundo a sua boa vontade. É Ele que continua operando, sim, a santificação em nós. Paulo não acredita que a santificação, o primeiro aspecto aqui, é por obras, não é mesmo? Efésios capítulo 2, verso 8 diz muito claramente. Inclusive Filipenses 1, 28 também trabalha isso. Efésios capítulo 2, 8, o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, não vem de vós, não vem de ninguém, é pela fé, e essa fé é dada por Deus, não vem de obra para que ninguém se
glorie. Ok. É Filipenses 1:28, contexto próximo também, Paulo diz assim: e que em nada estáis intimados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e esta salvação é da parte de quem? De Deus. De Deus. É um ensino bíblico, um ensino categórico, um ensino de uma igreja saudável. A salvação pertence ao Senhor. Jonatas disse isso no ventre do peixe. Jonatas capítulo 2, verso 9. Lá no grande peixe, ele orou dizendo o seguinte: a salvação pertence ao Senhor. É dele. Ele opera quando ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer, como bem apraz. Nós reafirmamos isso. E é dele. Então o apóstolo Paulo não está se contradizendo aqui quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação, como ela pertencesse a nós e como nós fôssemos responsáveis diretos pela nossa salvação. Não é esse o ensino aqui. Paulo está falando de salvação no sentido de santificação. Paulo está dizendo que nós temos que desenvolver aqueles dons e talentos, não só os dons e talentos, mas aquilo que nós recebemos, que se desenvolve, é a nossa santificação, é esse crescimento, em certo sentido, que nos salva, porque Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: sem santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A nossa confissão, nos seus catecismos, e o catecismo maior, sobretudo, na pergunta 75, nos diz assim: o que é a santificação? É a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, são nesta vida pela operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações. Desculpe, essa é uma obra que somente Ele faz. Você não trabalha, não desenvolve nada. Mas nosso catecismo continua tentando explicar esse assunto à luz das Escrituras. E tendo estas graças de tal forma exercitadas, aumentadas e fortalecidas, que os que foram alvos dessa salvação, eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam cada vez mais para uma novidade de vida. Veja o termo que o nosso catecismo usa: de forma exercitada. Por quem? Por nós também. E essa obra que nós não começamos e nem concluímos, nós cooperamos quando nos submetemos ao controle de Deus sobre nossas vidas. A maneira que nós fazemos isso é nos submetendo com temor e tremor. Essa é a obra na qual participamos com respeito a todos os princípios revelados nas Escrituras, e não somente respeito e consideração pelo assentimento intelectivo, mas respeito e reverência por obedecer. A responsabilidade é nossa. É dessa maneira que essa obra avança também. Assim, também aqui, os filipenses só poderão operar sua própria salvação, que vocês já entenderam que se trata de santificação, permanecendo num vivo e ativo contato com o seu Deus, direto com o seu Deus, ligados em Cristo Jesus. Só dessa maneira participaremos do avanço da salvação, da nossa santificação. Só podemos ter êxito se Deus continuar agindo em nós, é verdade, e nas circunstâncias para que a gente vá cada vez mais melhorando.
enquanto eu me esforço por obedecê-lo e desenvolver minha salvação, minha santificação, mas ele agirá em mim e fora de mim para que eu cresça. Deus age em mim e fora de mim, fora de você, para que nós possamos ir crescendo. Já parou para pensar em muitas vezes os locais que Deus nos coloca para que você cresça? As pessoas que nós temos contato no dia a dia, enquanto ela nos exige um testemunho cristão, enquanto muitas vezes essa situação nos exige que nós mostremos a nossa diferença onde nós estamos. Para que isso? Porque Deus às vezes trabalha nessas circunstâncias, para que nós tenhamos testemunho, para que nós avancemos, em primeiro lugar, no crescimento da nossa santificação. As pessoas que Ele preparou para que você crescesse, os problemas que você enfrenta na sua vida, as situações. Então Ele não só está agindo dentro de nós, mas fora de nós, para que a gente avance. A gente precisa entender isso, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Como é que eu avanço, como é que eu cresço? Primeiro entendendo que eu tenho que desenvolver essa salvação com temor e tremor, claro, sobretudo, porque Ele efetua em mim tanto o querer quanto o seu realizar. O coração do homem traça o seu caminho, diz Provérbios 16, verso 9. Mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu preciso entender isso para que eu avance no processo de transformação. Eu preciso dar a Deus toda a glória. Eu preciso dar a Deus toda a soberania nesse processo. Dizer Ele que começou, Ele que vai concluir. Amém. Mas eu não posso me isentar de minha responsabilidade. Eu não posso dizer tudo é com Ele. Apesar de nós sermos depravados, desde a nossa nascença, como disse Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Mas não esqueça, o Espírito Santo já operou a regeneração. E a regeneração em você implica crescimento, do qual você é responsável também. Cuidado dessa compreensão desequilibrada de colocar toda a culpa em Deus na vida que você vive. Ele não tem agido em mim, o que eu posso fazer? Isso é desequilíbrio. Ele começou, Ele vai terminar, Ele que efetua o querer, o realizar, mas as Escrituras dizem que nós devemos morrer cada vez mais no pecado e a viver para Ele. As Escrituras nos convocam a um viver santo. As Escrituras estão nos dizendo: desenvolvam vocês a vossa salvação. Essa é a primeira forma. Não se isentando da responsabilidade, recebendo essa responsabilidade com muita graça, muita gratidão, para que a gente continue vivendo segundo o que Ele quer para nós. Segundo aspecto, respondendo àquela pergunta, como eu desenvolvo a minha santificação? Primeiro, reconhecendo e entendendo que é a obra de Deus, da qual eu participo, que eu coopero. E segundo, sem murmuração e contenda. Veja o que está no verso 14. Fazei tudo sem murmuração e contendas, vírgula, tem uma vírgula no final do 14. Para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O segundo passo que eu tenho que dar em rumo desse desenvolvimento da nossa santificação é que, sem murmuração, nós deveríamos pensar em vencer as nossas murmurações, porque nós não temos, e os irmãos sabem disso, direito de reclamar. Reclamar de quê? Reclamar de quem? A quem? Do Senhor? Dessa vida que você recebeu gratuitamente nele? Nós estamos no mundo dele, fomos criados por ele, recebemos a dádiva de sermos salvos em Cristo Jesus por ele. Nos resgatou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, por ele, por causa dele. E
E nós reclamamos de quê? De quê? Temos esse direito mesmo? Lamentar alguns acontecimentos da nossa vida. A doutrina da lamentação é bíblica. Devemos lamentar a nossa sorte, a nossa pobreza espiritual, como nós ouvimos pela manhã, mas já exaltando a nossa riqueza que temos na salvação dele. Podemos lamentar, murmurar dos nossos pecados, de como nós gostaríamos de ser de um jeito e nós não somos, de como nós gostaríamos de amar mais e não conseguimos. Aí sim, lamente. Lamentar a perda de alguém, sim. A separação, a dor da morte, da separação, lamente. Lamente a sua condição deplorável, a minha, de nós querermos ser melhor do que nós somos, e isso lamente. Diga ao Senhor que não queria descer dessa maneira. Lamente ao Senhor por um filho, como fez Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 a 18, que o sacerdote Eli perguntou: essa mulher está embriagada, sob efeito de álcool desse jeito? Não. Rasgando a alma, dizendo: Senhor, eu quero um filho. Se a motivação era certa ou não, aí é com o Senhor, a gente não pode julgar o coração de Ana. Se era para vencer a sua rival, não sei, mas a ideia é que ela queria ser abençoada por Deus em tendo filho. E ela lamenta aos pés do Senhor, como é que nós temos que fazer, os salmos de lamento, o livro de lamentação de Jeremias, tudo isso é ensino de doutrina bíblica do lamento. Mas o lamento, ele sempre rasga o coração diante de Deus, faz uma confissão diante de Deus, mas sempre termina com louvor. A murmuração não. A murmuração, ela é contagiante, e ela contagia para o mal. Por isso que ela anula o processo de santificação. Eu vou me parecendo mais com os ímpios do que com Cristo. Cristo não murmurou na hora da morte, suando sangue. Ele lamentou aquela situação, pediu ao Senhor, se possível, passe-me esse cálice, mas não seja feita nunca a minha vontade, Senhor. E sempre há isso. Murmurar anula a nossa característica de parecer mais com Ele. Isso atrapalha o processo de santificação. E a murmuração, ela é contagiante. Começa alguém na porta da igreja e diz assim: mas está ruim, não está? Chega a 10 para dizer: é mesmo. Não é? Chega a 10 e fica aquela da música. Lenço para todo mundo. Agora, difícil, em momentos difíceis que nós estamos vivendo, sermos gratos ao Senhor, dizer assim: em tudo dai graça, e reconhecer a bondade do Senhor. Se recebemos alguma coisa, é Ele, Deus. Se não recebemos nada, é Ele, Deus, continua sendo bom do mesmo jeito. Então, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, sem murmurações. Eu gosto de quando alguém fala uma coisa, a gente olha para a vida dele e vê que ele tem autoridade para falar aqui. O histórico da vida do apóstolo Paulo, vocês conhecem. A gente expôs Atos aqui, todinho, do capítulo 1 ao capítulo 28, e vimos que mais de 13 capítulos de Atos é dedicado à vida e ao ministério do apóstolo Paulo. Quase a metade do livro. E nós vimos como aquele homem sofreu. E ele está dizendo aqui: por favor, não murmurem, sem murmurações. E vou além, sem brigas, sem contendas. Porque só tem uma pessoa que você deve viver contendendo, é com você mesmo. É com você mesmo, é comigo mesmo. Vocês se lembram que daquelas 3 fontes de tentações, alguma pessoa foi citada, de Efésios capítulo 2, verso 3, aquele quadro dantesco, aquele quadro terrível das Escrituras: e Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados.
Antes andávamos como filho da ira, sujeito a tentações desse mundo, sujeito às inclinações da carne, e éramos filhos da ira. Aquele quadro dantesco tem 3 elementos de tentação: Satanás, o mundo, e qual o terceiro? Nós mesmos. Nós mesmos. Não tem nenhuma outra pessoa ali. O mundo é caracterizado pela sua mente anticristã, anticristo, e sua tendência de contrário às coisas de Cristo. Ali não é uma pessoa personalizada do mundo. Outra pessoa é Satanás. E a segunda pessoa da fonte de tentação que está descrita ali é você e eu, contra nós mesmos. Então a nossa contenda, a nossa briga não é contra o nosso irmão, é contra nós mesmos. Porque se todo mundo contendesse contra si mesmo, não existiria conflito entre os irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: evite a murmuração e a briga e a contenda. Porque aí vocês vão estar mais livres dessas distrações pecaminosas. Que murmuração é uma distração pecaminosa, a contenda é uma distração pecaminosa, e vocês vão estar focados para olhar mais para Cristo e avançar no processo da santificação de vocês. Quando eu estou murmurando, eu estou desviando a minha atenção e pegando o foco de uma coisa e tirando a responsabilidade de mim mesmo e colocando naquela coisa, eu fico agarrado com aquele murmúrio. A mesma coisa acontece quando eu não estou brigando comigo, estou brigando com o outro. Eu alimento essa distração, essa raiva contra o outro, quando eu devia estar lutando contra os meus próprios pecados. A gente não vai precisar brigar com alguém mais, reverendo? Não vai ter como? Não, vamos. Porque nós estamos em pecado, esse mundo está em pecado e todos nós estamos em pecado. E às vezes nós vamos precisar brigar com algumas pessoas, mas sempre será pelo motivo certo, e não porque eu gosto do fight, não porque eu gosto da treta, mas é tentando fazer com que meu irmão entenda e volte de novo a olhar para Cristo. Nós, como liderança, enfrentamos momentos como esse, temos que nos confrontar muitas vezes, temos que ir para o enfrentamento muitas vezes, com irmãos, com líderes, mas não porque não o amamos, mas é porque nós estamos tentando fazer com que eles, e eles tentando fazer com que eu voltemos ao caminho correto e olhar de novo para Cristo. Então, quando Paulo está dizendo evite a contenda, não contendem, ele está dizendo que cuidado para não nos envolvermos tanto nessa luta dessa maneira, que nos causa uma distração tão grande que a gente perca a nossa visão de seguir ao Senhor Jesus Cristo. E a gente perca a nossa razão, porque geralmente murmuração e contenda faz com que a gente perca a nossa razão. Então, agindo assim, nós seremos, veja como é que continua a lógica do texto, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Qual é a lógica que o apóstolo Paulo está querendo desenvolver aqui? O apóstolo Paulo está querendo continuar nessa lógica, dizendo o seguinte: se eu venço a murmuração e a contenda, o que é que as outras pessoas vão ter que reclamar de mim? Qual é a culpa que elas vão imputar para mim? Isso é irrepreensibilidade. Não é ausência de pecado. É alguém que olha e diz assim: mas rapaz, eu estou procurando alguma coisa para criticar Israel, mas não encontro. Não olho para a vida dele, não encontro. Esse é o irrepreensível. Olha para a vida dele, em casa, servo de Deus, está sempre aqui, trabalhador, não encontro. Agora, se já fosse um homem murmurante e cheio de contendas, nós teríamos muita coisa para dizer contra o nosso irmão. Aí o irrepreensível e o sincero são filhos de Deus inculpáveis. No meio de uma geração que? Pervertida. Quem está dizendo isso é o texto, sou eu. E corrupta. Estou dizendo que com isso eles chegaram ao ápice da santificação? Não, Paulo não está dizendo isso. Não existe santificação perfeita nessa vida. Não é isso. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte:
que essas pessoas que lutam contra a murmuração e a contenda vão se tornando irrepreensíveis e são sinceros, porque eles não desviam o foco da sua atenção para aquilo que lhes falta. Eles são tão sinceros que eles lutam contra ele mesmo. E essas pessoas vão se tornando filhos de Deus inculpáveis. Veja, não é filho de Deus, é filho de Deus inculpável. Nós estamos na doutrina da santificação. A regeneração já aconteceu, a adoção já aconteceu. Nós estamos no desenvolvimento da ordem salutos. Nós estamos no desenvolvimento da ordem da salvação. Lembre-se disso. O primeiro evento é a nossa regeneração. Certo? E com a nossa regeneração, nossa conversão e adoção. Essas coisas vão sendo acontecendo simultaneamente. A gente faz uma ordem aqui, mas tem a questão da simultaneidade. Depois nós somos adotados em Cristo como filho deles. Agora nós vamos continuar a nossa santificação para sermos filhos inculpáveis. Para não sermos filhos que não transmitem o caráter de seu pai. O filho que não é santo não transmite o caráter de Deus que é santo. O Filho de Deus que não está avançando no processo de santificação, ele não está honrando a qualidade suprema de seu Pai. É santo. Deus é santo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: evite a murmuração, evite a contenda, se concentre no caminho do desenvolvimento, para que vocês sejam mais irrepreensíveis e sinceros, para que vocês sejam filhos inculpáveis, e para que assim vocês se tornem um luzeiro piscando numas trevas desse mundo. Não é esse o final do verso? No meio de uma geração pervertida e corrupta, ou seja, em trevas, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A tradução para luzeiro aqui pode ser estrela. Estrelas no mundo. Os céus possuem alguma luz na noite por causa das estrelas. Se tirarmos as estrelas e o luzeiro maior que a lua, ficamos em trevas. O apóstolo Paulo está usando uma linguagem assim como o céu precisa de estrelas, e a estrela maior que a lua, para que tenha alguma luz no meio daquela escuridão toda. Assim essa geração e esse mundo precisa da igreja de Cristo. Nós somos o luzeiro deste mundo. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade, meus irmãos. E é por isso que nós temos que exalar o perfume de Cristo. É por isso que nós temos que exalar o caráter de Cristo. É por isso que nós temos que ser cada vez mais santos. Para que os outros olhem para nós e nos aplaudam? Não. Para que eles temam o Deus que está fazendo a obra na nossa vida. Para que eles se curvem diante de daquele nome que nós cantamos, que está no verso 11, se lembra do verso 11? Do capítulo 2, verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o trabalho dos luzeiros, apontar para Cristo, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Cristo. Só vamos ter isso. Só vamos impactar as nações se a nossa vida de santificação vai crescer. Senão, não faremos nada. Terceiro aspecto de como eu desenvolvo a minha santificação é perseverando ou preservando, melhor dizendo, a palavra. Esse é o verbo que está aí no verso 16, não é? Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O apóstolo Paulo está dizendo assim: por favor, desenvolva a vossa salvação, sabendo que é a obra de Deus da qual vocês cooperam. Desenvolva a vossa salvação sem murmuração e nem contenda, para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, e assim vocês possam resplandecer no mundo.
desenvolva a sua santificação, preservando a palavra de Deus. Para quê? Para que eu naquele dia possa dizer assim: olha, eu sofri muito naquela terceira viagem, quase que morri. Ok, já. Tá bom. Sem problemas. Obrigado, querido. Eu sofri muito naquelas viagens que eu fiz, mas tem uma igreja que nasceu daquelas viagens, e foi Filipenses. E ela é uma igreja tão saudável que naquele dia de Cristo elas podem dizer que preservaram a palavra da vida. Preservando a palavra da vida na vida, ou seja, vivendo a palavra. Isso implica continuar conhecendo-a, não se cansar de ler, de praticar as Escrituras, não achar que nós já temos todos entendimento deste livro sagrado, mas, sobretudo, além do conhecimento intelectivo, muito melhor é a prática das Escrituras. Eu tenho dito na nossa igreja lá em Novo Mundo, em Limeira, que fazer links de textos com a progressividade da revelação, estudar as Escrituras, pensar na teologia como um todo, desenvolver os argumentos racionais sobre a existência de Deus ou não, essas coisas são brinquedo de criança, brinquedo de menino orgulhoso, coisa de gente grande. É viver amar o seu inimigo e orar por ele. Aí é coisa de gente grande. Aí é coisa de gente que está olhando para Cristo. Como é que eu amo meu inimigo? Como é que eu oro por ele? Aí é difícil. E você só faz isso, por isso que Paulo está dizendo. Qual é a ligação, pastor? De crescer na santificação com preservar as Escrituras. A preservação das Escrituras não é quando eu apenas a prego e a defendo publicamente, não. Muita gente tem feito isso aí, é um escândalo para as Escrituras. É um escândalo para o Evangelho. A preservação das Escrituras, é por isso que tem a ver com santificação, é quando eu a pratico. Ela é tão verdade, tão verdade, tão verdade, que eu só sei viver por ela. Eu não sei viver por nenhum tipo de filosofia deste mundo. Eu só me apego à filosofia das Escrituras. Isso é preservar as Escrituras na vida prática. E essa é a ligação com a santificação. Logo, se eu não apenas exponho as Escrituras, exponho o Evangelho, prego que Cristo é o nosso Salvador, eu não apenas faço isso, mas vivo por isso, e defendo isso na minha vida prática, dizendo eu não sei viver de outra maneira, certamente minha santificação cresce. E eu vou me parecendo mais com Ele do que com aquele velho homem antes do meu novo nascimento. Então, por isso que o apóstolo está dizendo, preservem, para que naquele dia eu diga assim, oh meu Deus, graças a Deus, eu não fui lá em vão. É isso que Paulo está dizendo. Eis aí a glória do pregador, do missionário. A glória dos pastores, que tem essa consciência de serviço cristão. A glória dos missionários, que não estão no salário que eles recebem. Não. Estão quando eles veem uma igreja, que eles participaram de alguma maneira, cooperaram de alguma maneira para não só plantar, mas passaram por ali, cooperaram com a edificação, e eles veem a igreja respondendo ao Evangelho do Senhor Jesus, vibrando pelo Evangelho do Senhor Jesus, vivendo pelo Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a maior glória, a maior recompensa dos missionários, dos pastores. É isso que Paulo está dizendo. E eu me glorio de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Naquele dia eu possa, o Paulo está dizendo, o pastor Paulo está dizendo, eu posso dizer assim, cumprir minha parte. É isso que o apóstolo está dizendo. E por fim, como eu desenvolvo minha salvação?
reconhecendo minha responsabilidade no processo, não murmurando e não contendendo, preservando a palavra e entendendo que os nossos sofrimentos vêm de sermos fiéis, e isso deve ser, em certo sentido, prazeroso. A melhora da minha condição na vida de santificação é quando eu entendo o texto como um dos textos da bem-aventurança. Nós fomos expostos hoje de manhã pela bem-aventurança, é quando eu entendo o texto de Mateus 5,11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares, vos perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Veja se não é isso que está nos dois versos, verso 17 e verso 18 da nossa passagem. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, mesmo que seja eu a oferta, a libação aqui é a oferta sobre o sacrifício, mesmo que seja eu esmagado, Paulo está usando a figura do sacrifício, mesmo que eu seja esmagado, distorcido, meu sangue aspergido, jogado no chão, não importa. A serviço da vossa fé, eu alegro-me. Com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão. Aí Paulo está invertendo o jogo. Assim vós também, pela mesma razão. É o seguinte: quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem oferecidos por libação, quando vocês forem injuriados, quando vocês forem caluniados, tenham o mesmo sentimento que eu tenho. Alegrem-se. Congratulai-vos comigo. Eu sofro por vocês e me alegro. E vocês sofrem pelo Evangelho de Cristo. E nós nos alegramos juntos. Meus irmãos, um incrédulo que está ouvindo isso, a frase que eu acabei de dizer assim: esses caras aí são loucos. Um ateu está dizendo assim: esse pastor é um louco. Como é que se alegra em sofrimento? Isso é loucura, esse cara é maluco, masoquista, louco. Somente a igreja de Cristo tem esse privilégio. O apóstolo Pedro diz assim: por que vocês estão estranhando o fogo ardente que surge do meio de vós para prová-los? Não. Vocês são co-participantes dos sofrimentos de Cristo Jesus. Claro que ele se refere aos sofrimentos lícitos. Aquilo que você não sofre porque você é malfeitor, porque você roubou de alguém, porque você teve um comportamento ilícito. Esse tipo de sofrimento foi você que produziu, você tem que arcar com as suas consequências. Agora, Paulo está se referindo aqui em Filipenses e Pedro, lá na sua carta, aqueles sofrimentos que nós estamos passando, porque nós estamos querendo ser fiéis ao Senhor. Esses sofrimentos deviam produzir em nós alegria, regozijo, exultação. Por quê? Porque eles são a confirmação que nós estamos avançando no processo de santificação, e sem a qual nós não veremos o Senhor. Logo, se estamos perseguidos por causa do Evangelho, se somos atribulados, mas não derrotados, se somos perseguidos, mas não mortos, se estamos crescendo nessa coisa de sofrimento por causa do Evangelho, é porque a nossa santificação está aumentando. E é porque a certeza da glória está chegando. É certo que nós triunfaremos com Ele. Então, de vez de choro, ao invés de choro, nossa boca tem que se encher de riso. Essa é a lógica do Evangelho. Nosso Senhor praticou essa lógica na cruz, sofreu e agora vai se alegrar. O prazer do nosso Senhor é quando Ele tiver a sua igreja toda reunida. No dia final, no dia de Cristo, diz o apóstolo Paulo, no dia de Cristo. Verso 6. Perseverando na palavra para que no dia de Cristo, verso 16. Nesse dia, o prazer maior do nosso Senhor é ver que o seu sacrifício não foi em vão. E a sua igreja está reunida, salva, segura eternamente. Nosso Senhor passou da humilhação
É o estado de humilhação do capítulo 2, que vocês ouviram com Vinícius. Humilhou-se, tornando-o obediente até a morte, morte de cruz. Verso 8 do capítulo 2. Aí no contexto seguinte, se alegrem, por quê? Porque vocês estão imitando o Senhor, passando pelo sofrimento e humilhação, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Nós acabaremos triunfantes. Aqueles que estão dizendo, eles são loucos, e estão em busca do prazer, do hedonismo desse mundo, acabarão chorando e com ranger de dentes, sofrendo. Nós queremos isso para eles? Não. Torcemos que aconteça isso com eles? Não. Queremos que o Senhor os alcance. Mas, se o Senhor não os alcançar, aqueles que dizem que nós somos loucos porque exaltamos sofrimento e querem rir agora, se alegar agora, acabarão chorando. Nós não. Nós podemos sair com lágrima, semeando com lágrima, mas voltaremos com os feixes. Salmo 126. Nós voltaremos exultando o Senhor. Meus irmãos, portanto, avancemos no processo de santificação. Cuidemos para que Cristo seja visto mais de nós, menos de nós e mais dele. Lutemos esse combate que existe dentro da nossa vida, que Gálatas fala da luta da carne contra o espírito. Nos munamos de todas as armas, de Efésios 6, oração, leitura da palavra, vida de comunhão, para que a gente vença a nós mesmos. Vença o pecado que ainda existe em nós, mas sempre com a ajuda de Deus, porque nós, sem Ele, nada podemos fazer. Nada. Dependemos dele, sim, mas existe uma responsabilidade de nós, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa santificação. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça a cada um de nós, a olharmos sempre para a cruz do nosso Senhor, para o seu sacrifício, e entendamos que não temos mais que murmurar. Recebamos nossos sofrimentos com paciência, com lamento, choremos diante de Deus. O Senhor não vai botar a mão na boca e dizer que loucura que eles fazem, não. Eles sabem que está vendo. Rasgue sua alma diante do Senhor, mas não murmure, não contenda com ninguém, lute contra você mesmo. E certamente nós vamos avançando nesse processo, entendendo que os nossos leves e momentâneos sofrimentos não podem ser comparados com a glória que nos espera no povo. Não podem. Perseverando na palavra, vivendo a palavra, praticando, e assim nós vamos avançando cada vez mais para a glória do nosso Senhor. Amém? Então vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Nosso Senhor, nós te louvamos, ó nosso Deus e Pai, pela tua palavra nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor aplique a tua verdade em nossos corações. Ó Deus, que nós avancemos no processo de santificação. Que a gente possa, Deus, cada vez mais morrer para o velho homem e viver para a novidade de vida. Cada vez mais que o nosso alvo seja o Senhor. Que a gente ame cada vez mais tanto a tua palavra, que queiramos vê-la praticada na nossa vida. Que a gente odeie a murmuração, Senhor. Que a gente lute contra nós mesmos, para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, Pai. Ajude-nos, Senhor, para que a gente seja luzeiro deste mundo. Ó Pai Santo, nós te pedimos que o Senhor nos ajude também a entender os nossos sofrimentos. Fazem parte da nossa natureza caída, mas também são para o testemunho da glória do Senhor na nossa vida. Abençoe a nossa congregação, aos irmãos que aqui estão, e aplique a sua palavra no coração deles e no meu, para que assim a gente cresça. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos passar então para a administração do sacramento da Santa Ceia do Senhor.